Olá! Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estar estudando um pouquinho sobre critérios de divisibilidade. O que é isso? Então, por exemplo, se eu tiver um número, por exemplo, 600, e eu queria saber se ele divide por 4, será que ele divide? Ou será que ele divide por 2? Ou será que ele divide por 3? Então, agora a gente vai aprender umas regrinhas que faz com que a gente, apenas olhando para um número, a gente saiba se ele divide por esses números ou por mais, enfim. Vamos lá, então. A regra para ser divisível por 2, obviamente, que esse número ele tem que ser par. O que significa dizer que um número é par? São todos aqueles números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, todos os números que terminar nesses números, eles serão pares e também divisíveis por 2. Exemplo, olha só. O 600, ele terminou em 0, fechou? Então, divide. O 712, ele termina em 2, então, também divide. O 524, ele termina em 4. O último número é o 4. Terminado significa último número. Então, 4. Fechou. O 718 termina em 8. Também divide, porque termina em 8. E o 1006 também divide, por quê? Porque termina em 6. E é um dos critérios para ser divisíveis por 2, ok? Então, tá. Agora, para ser divisível por 3, tem uma regrinha que diz assim, ó, que todo número que a soma de seus algarismos, o que significa algarismos? Algarismos é a quantidade de números que tem nesse número, entenderam? Aí, ó, se esses algarismos formarem um múltiplo de 3, tá bom, vamos lá, vamos descobrir o que significa isso. A soma dos algarismos significa que eu vou somar esses números que estão aqui, ó, 1 mais 1 mais 1. Então, deu 3. 3 divide por 3? Sim. Se a soma dividir por 3, então o número também vai dividir por 3. Vamos somar o próximo. Ó, 2 mais 1, 3, mais 0, 3. Também 3 dividido por 3. Tranquilo? 9 mais 2, 11. Mais 1, 12. A soma de todos esses números aqui é 12. 12 tá na tabuada do 3? Sim. Então, 921 também divide por 3. 42. 4 mais 2 dá quanto? 6. 6 tá na tabuada do 3? Sim. Então, 42 divide por 6, ok? Aqui, para vocês não ficarem com dúvidas, ó, o que é divisível? É a gente pegar esse número e dividir por esse aqui. Então, ó, o 111, vamos fazer por ele, que é o mais estranho que tem ali. Ó, é o número mais estranho que tem aqui, vamos dividir por 3 para ver se dá certo essa regra, ó. Então, 3 vezes quanto que dá 11? 3 vezes 3, 9. Certo? 3 vezes 3, 9. Diminui, 11 tira 9, vai ficar 2. E quantas vezes o 3 que dá 21? 7 vezes 3, 21. A gente diz que um número divide pelo outro quando o resto é igual a 0. Então, fechou. E assim, se vocês fizerem a prova de todos eles, também vai fechar, ok? Agora, a divisibilidade por 4 tem a seguinte regra, né? Eles têm que estar terminados em 0, 0. Então, esse estão terminados em 0, 0. Ou quando formar um múltiplo de 4, né? Esses dois últimos números aqui, ó, eles formarem um múltiplo de 4. Ou seja, 40 está na tabuada do 4? Sim, então esse número divide por 4. O 8 está na tabuada do 4? Sim, então divide por 4. O 20 está na tabuada do 4? Sim, então também divide por 4. Ok? Bem simples. O 5 é bem tranquilo, ó.
Não é à toa que a tabela dele só termina em 0 e 5. 0, né, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, todos os números do resultado da tabela dos 5, só aparecem esses dois números no final deles. Então, todo número que tiver terminado neles será divisível por 5. Então, ó, 75 termina em 5, fechou. 450 termina em 0, fechou. 125 termina em 5, fechou. 625 também termina em 5 e 735 também termina em 5. Então, é divisível por 5. Agora, o 6, ele precisa ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. O que significa dizer isso? Significa dizer que se eu somar esses carinhas aqui, ó, 2 mais 1 dá 3, mais 0, 3, ó, tá? Ele dividiria por 3, né? Porque 3 tá na tabela do 3 e 3 dividido por 3 dá 1. Só que divisível por 2 significa que esse número tem que ser par. Então, olha só, ele divide por 3, termina em 0, então ele é par. Então, divide por 6. 42, 4 mais 2, 6. 6 tá na tabela do 3, que divide por 3, e também é par. 42 é par, então também divide. Ó, 72, 7 mais 2, 9. 9 tá na tabela do 3? Sim, está. E 72 é um número par? Sim. Então, se ele é número par e divide por 3, então também divide por 6, ok? 2 mais 4, que é 24. Também 6. 6 está na tabela do 13 e 24 é par. Fechou? 720, 7 mais 2 mais 0. 7, 8, 9. Então, 9 divide por 3 e 720 é par. Então, ele divide por 6, ok? Para ser divisível por 8, é necessário que termine em 3 zeros. Então, ó, 8.000, 1.000, 3.000. Ou, esses três números, eles têm que formar um múltiplo de 8. 864, 264, 1.064, 5.080, certo? Então, bem simples, nada de segredo, né? A gente sabe que o 80, ele tá na tabuada do 8. A gente sabe que o 64 também. A gente sabe que o 64 também, ó. Então, são divisíveis por 8. O critério de divisibilidade por 9 é a mesma ideia do número lá por divisibilidade por 3. Só que agora tem que dar um número que está na tabela do 9. Então, ó, 3 mais 3 mais 3, 3, 6, 9. Então, 9 divide por 9, porque 9 está na tabela do 9. 5 mais 4, 9 também. Então, 45 divide por 9, porque a soma dos seus algarismos dá 9. 171. 7 mais 1, 8. Mais 1, 9 também. 9 divide por 9, então 171, que é a soma, também vai dividir por 9. 72. 7 mais 2, 9. Deu um número que está na tabela do 9. 5 mais 9, 14. Então, 18. A soma desses aqui, 18. 18, tá na tabela do 9? Sim. 2 vezes 9, 18. Então, 594 vai dividir por 9. 108. Soma, soma. Ó, 1 mais 8, 9. Então, é assim que você vai descobrir se divide por 9 ou não, ok? E os divisores de 10, que é o último que nós temos aqui, eles são todos os números que terminam em 0. Ó, 10, 20, 30, 50, 100, 360, 450, 90. Então, todos os números que terminarem em 0 serão divisíveis por 10, ok?